parte de nós. Esperança e fortaleza. Com sua história, Giovana nos ensina que parte de nós, a fé e a esperança, que não nos deixam duvidar ou vacilar. Ela teve 95% do seu pulmão comprometido, acreditou na misericórdia do Senhor e foi por ela poderosamente alcançada. Então, eu peguei o Covid-19 foi em março, bem no começo da pandemia. Uma semana antes, eu descobri que estava com Covid, eu tive um pouco de tosse, estava com febre, estava tendo um pouco de febre e assim, não estava sentindo falta de ar. Aí os dias foram passando, né? Aí eu comecei a sentir falta de ar, me saiu umas manchas no corpo, umas manchas vermelhas e umas manchas escuras na axila, no joelho. Aí eu comecei a sentir um pouco de cansaço, não era aquele cansaço assim de nossa, como eu estava cansada, com falta de ar. Mas aí no dia 23 de março, foi numa segunda-feira, eu fui até o UPA perto da minha casa. Chegando lá, a médica pediu um raio-x. Assim que ela fez o raio-x, ela falou pra mim assim, que todo mundo ia morrer com essa doença. Aí eu peguei e perguntei pra ela se eu estava com essa doença, né, com Covid-19. Ela falou pra mim que não. Mas, assim, ficou muito preocupada, tava tudo novo, ninguém sabia direito de como é que era esse vírus, né. A gente até fez algumas palestras sobre ele, mas tudo novidade. Mas o medo toma conta, né. Me passou remédio, né, azithromicina, para eu tomar durante 7 dias. E eu comecei a tomar. Só que no 4º dia que eu tomei o azithromicina, eu não vi melhora. Aí eu fui tomar o amoxicilina. Aí quando eu tomei a amoxicilina, eu senti como se tudo dentro de mim estivesse ressecando. Aí eu piorei mais. Aí no dia 27 de março, eu fui para um outro UPA. Meu marido e minha mãe me levou pro UPA em Santo Amaro. Foi aonde eles já viram a minha oxigenação, já estava 22. Aí estava caindo mais. Aí chegou a 10. Aí foi quando eu com muita dor, né? Porque eu sentia muita dor e febre. Muita dor no pulmão, dor nas costas, dor nas pernas. Aí eu falei pro médico que eu não estava aguentando de dor. Ele já havia me dado dipirona, outros remédios para dor, mas não estava adiantando. Aí ele pegou e me deu a morfina, me deu uma dose de morfina. 10 minutos depois eu já estava com dor novamente, aí ele veio e aplicou outra dose de morfina, falou para mim que não podia me dar mais morfina, porque senão eu poderia ter uma parada cardíaca. Aí foi que eu consegui dar aquela cochilada. Aí no outro dia, quando eu acordei, aí eu fui transferida para o Regional Sul, lá em Santo Amaro, né, que fica perto de onde eu moro. Aí eu lembro que eu entrei no Regional Sul, fui transferida de ambulância. Eu lembro que eu entrei em uma salinha pequena, numa mini UTI, que eu estava esperando uma vaga. Aí eu não lembro mais. Eu não lembro como foi que eu cheguei mesmo na UTI. Eu tenho, assim, vagas lembranças. Eu sei que eu sentia muita dor no corpo inteiro e febre. Que eu lembro de acordar, uma vez eu creio que era madrugada, com muito frio e as enfermeiras estavam me jogando água gelada mesmo. Eu falei, nossa, acho que elas querem me matar, né? Mas não era, eu tava com 43,5 de febre. Aí foi quando eu passei a mão no ouvido e olhei que tinha sangue. Aí meu ouvido estourou. O meu olho direito deu derrame. Aí eu não tenho problema com diabetes, foi para 780. Minha pressão arterial foi 27/12. Eu lembro só que várias vezes assim, eu acordava e voltava a dormir.
Eu senti batendo muito no meu peito. Não sei se eu tive parada cardíaca no começo, não sei o que eu tive, que eu sentia batendo no meu peito. E depois lembro de ouvir os médicos me virando e ouvir eles falando, ela toma cuidado para não furar a artéria dela. E eu sentia como se tivesse algo entrando no meu pescoço. Eu fui entubada porque eu não respirava, né? A minha oxigenação estava muito baixa, eu não conseguia respirar só com oxigênio. Então, por eu não conseguir, o meu pulmão não estar mais bombeando oxigênio, aí eles me entubaram a primeira vez. Aí eles falaram que iam desentubar, aí me desentubaram. Só que nessa de me desentubar da primeira vez, eu piorei. Aí a Covid, ela se espalhou mais, né? Aí fiquei muito ruim, aí o meu sangue ficou totalmente contaminado, né? Aí eles me colocaram em coma induzido, e esperaram um pouco, uns dias, para poder me entubar novamente. Aí no dia 9 de abril, me entubaram novamente. Só que quando foram me entubar, da segunda vez, tiveram que fazer aquela traquetomia, tiveram que abrir a garganta, porque a intubação pela boca já não conseguia mais, porque eles falaram que minha garganta fechou. Aí eles pegaram e fizeram essa tráqueo e me entubaram novamente. Eu ouvi o médico falar assim, ela tá com 98% do pulmão comprometido. Não tem chance, não tem salvação, ninguém resiste. Vamos só esperar, e a oxigenação dela caiu demais, tá 10. E eu lembro que eu tava escutando vagamente eles falando isso. Aí eu, assim, sem saber o porquê, o que estava acontecendo comigo, que até então eu não sabia que eu tava com Covid. E assim, eu só pensava na minha mãe. Falava, meu Deus, é minha mãe, eu tenho que ir pra casa. Eu tenho que ficar com a minha mãe. E assim, era tipo sonhos que eu tinha, que eu lembro também que no quarto que eu estava, que eu olhava assim pra fora, tinha uma igreja, mas a igreja de Santo Amaro fica atrás, não na frente. Então ela ficava, eu a via na frente, só que ela era atrás de onde eu estava. E eu ficava olhando e falava, meu Deus, o que eu tenho? Porque eu não tinha noção do que eu tinha. E assim, só dores mesmo, dores horríveis no corpo. Fizemos um grupo de oração, sempre rezando e pedindo, né? E para que Deus fizesse um milagre na vida dela, e aconteceu, né? Graças a Deus, ela conseguiu, foi forte, né? Conseguiu sair dessa. Fica algumas sequelas, né? Mas a gente ficou em oração para ela. Então, quando eu acordei, né, de tudo, da intubação e tudo, do coma, aí veio a fonoaudióloga para fazer o teste, para ver se eu não ia ter que ia ter que colocar aquele aparelhinho da tráquea no pescoço, porque geralmente fica com ele. Mas Deus foi maravilhoso que não precisou. Aí ela pegou e fez o exame, né? Fez um raio-x, e ela falou que é como se eu nunca tivesse sido entubada, porque geralmente machuca a garganta. Para mim, é o que eu te falei, para mim o corona foi me mostrar que eu sou uma filha de Deus mais do que vencedora, que Deus, ele existe e eu sou prova viva disso. E assim, é dar valor às pequenas coisas, que hoje em dia eu dou valor. Todo dia eu acordo, eu agradeço a Deus por estar viva. Porque do jeito que eu estava no hospital, eu não estava viva, eu estava morta. E Deus, ele me ressuscitou. Então assim, eu só tenho a agradecer. E eu falo sempre para as pessoas, cuidado, porque não é brincadeira essa doença. Porque nem todo mundo teve a sorte que eu tive. Há pouco tempo também eu perdi a minha prima com corona, ela durou 2 dias. E ela deixou 7 filhos e estava grávida do 8º. Então assim, não é brincadeira. Então as pessoas, elas têm que ter consciência que não é brincadeira. Então eu uso máscara não é porque é legal. Eu uso máscara porque eu tenho que proteger a mim e a minha família. Porque quando eu saí do hospital, eu ainda fiquei 14 dias usando máscara, dormindo de máscara, para eu não ser contaminada novamente ou contaminar alguém. Porque quando a gente sai do hospital, com 14 dias ainda, o vírus, ele tá ativo. Ele pode passar para outra pessoa.
Hoje a gente quer abraçar o nosso pai, o nosso avô, a gente não pode. E quando a gente tinha oportunidade, a gente não abraçava. Por quê? Porque a gente estava preocupado com outras coisas, não com a nossa família. E hoje em dia não. Hoje em dia, todo dia, na hora que eu chego em casa, eu já chamo a minha mãe. Mãe, vem aqui para casa. Então eu fico com a minha mãe. Eu sempre fui muito apegada a ela. Só que hoje eu estou mais. Bem mais. Porque para mim, o mais importante hoje é estar com quem eu amo. Porque a nossa vida, ela é um fiozinho. E a minha quase arrebentou. Eu não ia chegar nem a completar os meus 43 anos. Então eu agradeço muito a Deus por essa doença ter passado por mim. No entanto, a dor e a preocupação, transformadas em amor e caridade, uniu as famílias para rezarem mais, para darem mais valor ao carinho e à presença de cada um. Uniu desconhecidos numa rede de solidariedade para ajudarem pessoas que sofrem, por exemplo, os irmãos em situação de rua. Nos uniu mais a Deus, na certeza que Ele é um Pai e que não abandona cada um de nós. Encerraremos esse programa em silêncio, em homenagem aos familiares e às vítimas da pandemia do Covid-19, e elevando ao mesmo tempo uma prece a Deus, na esperança de um tempo novo, de um mundo melhor. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.